923 6402 60. Após, o Senhor vai falar com a igreja de Angola. Sua Reverendíssima Santo Senhor, Irmão Trindade, sei que da parte do Senhor traz uma mensagem para a nação. Sei que temos estado a acompanhar as instruções do Senhor, que vêm exatamente, que são transmitidas pelos profetas do Senhor, e ao olharmos pela situação do mundo, da nação, sinceramente nós temos certeza que é bastante preocupante e é uma mensagem para a nação. É verdade, pastor Adilson, dizer que hoje realmente podemos falar da parte de Deus, e como tem sido, dizer também que hoje a mensagem que os profetas do Senhor ministraram e eu levou-me então a refletir, porque falou profundamente sobre o livro de Apocalipse, as 7 cartas da Ásia Menor, as 7 igrejas da Ásia. E isto levou-me a procurar entender exatamente a profundidade do livro de Apocalipse e a razão por que este livro foi escrito. Porque eu queria entender, acredito que deve ser a curiosidade de muitos ouvintes, Apocalipse, até porque em muitas ocasiões pessoas acham que o livro do Apocalipse é um livro difícil de interpretar, de entender, e acham até que não podem tocar e tantos outros elementos. Então, vamos falar aqui um pouco do livro de Apocalipse, as 7 cartas dirigidas à igreja da Ásia, igreja da Ásia. Gostaria de fazer aqui uma espécie de ensinamento para alguns sábados e procurarei fazer por fase para que as pessoas compreendam exatamente o texto e o próprio contexto do livro de Apocalipse. Antes gostaria que lêssemos o livro de Apocalipse capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 11. Em alguns momentos poderei mandá-lo para uma explicação, mas nós vamos à leitura. Apocalipse capítulo 1, versículo de número 1. Apocalipse capítulo 1, versículo 1 diz a palavra do Senhor. Revelação do Senhor Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Ele enviou a seu anjo para anunciar a seu servo João, versículo 2, que atestou tudo quanto viu da palavra de Deus e do testemunho do nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-aventurados que leem e também os que ouvem as palavras destas profecias e guardam as coisas que nelas estão escritas. Pode repetir este versículo, por favor? Bem-aventurados os que leem e também os que ouvem as palavras desta profecia e as guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. E aí, nós poderemos depois dar continuidade, mas eu gostaria de parar por enquanto neste texto. Hoje com um pouco de dificuldade por não ter retorno, mas vamos procurar transmitir esta mensagem. Queridos, muitas das vezes nós meditamos o livro de Apocalipse e é frequente em nossas igrejas, acredito que as outras também, em meditarem este livro de Apocalipse e muitas das vezes não entendermos exatamente o livro em si, a sua interpretação. Quando é que este livro foi escrito? Por que ele foi escrito? Em que contexto é que o livro de Apocalipse foi escrito?
por que o Senhor, que Deus revela Cristo, e Cristo aparece a João e manda que João escrevesse as 7 cartas para distribuir nas 7 igrejas que se encontravam na Ásia Menor? Será que naquele período existiam apenas 7 igrejas na Terra? Não. E por que só as 7 igrejas da Ásia Menor? E algo maravilhoso que o versículo 3 revela. Ele diz que, em outras diz bem-aventurado, na minha diz feliz. Ele diz feliz quem lê este livro e felizes aqueles que ouvem as palavras desta mensagem profética e obedecem ao que está escrito neste livro, pois está perto o tempo em que todas estas coisas acontecerão. Que coisas é que acontecerão? Que palavras é que estão escritas que o Senhor declara que bem-aventurado aqueles que leem? E ele diz, felizes também são aqueles que ouvem. Felizes aqueles que ouvem. E após o Senhor diz que também estes que são felizes por ouvirem, se tornam felizes por ouvirem a mensagem profética e obedecerem o que está escrito nesse livro. Aqui conseguimos entender a grande importância do livro profético de Apocalipse. Apocalipse é um livro que realmente significa revelação, como também significa retirada do véu. Apocalipse significa revelação, como também significa retirada do véu. Quer dizer que se nós olharmos para a realidade do tabernáculo, olharmos para o tabernáculo e olharmos para a figura de Cristo na crucificação, nós vamos entender que quando Jesus é crucificado e ele rende o Espírito ao Pai, a Bíblia diz que o véu, o que acontece? O véu se rasgou. Ele se rasgou de cima para baixo. Por que o véu se rasgou? O que este véu, quando vamos ao tabernáculo, o que este véu significa? Este véu era o mesmo véu que cobria o lugar santíssimo, aonde só o sumo sacerdote poderia entrar uma vez por ano. Mas quando Jesus vai ao Calvário, e ele rende o Espírito, o véu se rasga, dando acesso que todos nós agora poderíamos entrar no Santo dos Santos e poder compreender que no Santo dos Santos há a Arca da Aliança. Dentro da Arca da Aliança existe lá os 3 elementos que é o maná. Havia também, lá na mesma arca, outros utensílios, a vara de Arão que florescia, que para quem nunca tivesse entrado dentro do Santo dos Santos, era um mistério. Desconheciam este elemento. Mas quando o véu se rasga e eles entram, então eles conseguem perceber o que existia dentro do Santo dos Santos, no lugar santíssimo, que só o sumo sacerdote sabia.
porque recebia a instrução de Deus para poder o fazer. É o mesmo que acontece com o livro de Apocalipse. É a revelação do tabernáculo e a morte de Cristo. O livro do Apocalipse, que significa a retirada do véu. A retirada do véu, o que é que significa? A revelação. Quando o véu é retirado, aquilo que estava escondido se torna visível e as pessoas tomam conhecimento. Por isso é que no versículo 1 que o pastor leu, a Bíblia diz que João, neste livro, o próprio João no livro diz que estas coisas estão escritas. Deus revelou a Cristo e Cristo apareceu a João para poder revelar a João. Quer dizer, João não conhecia esses mistérios. Só o sumo sacerdote, que é Cristo, é que conhecia os mistérios que o Pai lhe havia revelado. Mas acontece que chegou um momento em que a igreja precisava conhecer esses mistérios. Como é que esse mistério seria revelado? Então Cristo aparece a João. O capítulo 1 do livro de Apocalipse, ele é escrito pelo apóstolo João, exatamente numa época ou num período entre, por volta de 93 a 96 depois de Cristo, quando João se encontrava no exílio na ilha de Patmos. Por que João foi parar no exílio e João foi parar na ilha de Patmos? Por que ele estava preso? A ilha de Patmos era um lugar onde eram colocados exilados os presos políticos, aqueles que atentavam contra o Estado, traição. Estes é que eram colocados ali, era como se uma cadeia de alta segurança. E é lá onde levam a João. E João está preso lá por única razão de ter pregado o Evangelho. Mas a razão maior não era esta, é que quando João escreve, o Senhor aparece, Jesus aparece a João e diz a João: escreve todas as coisas. O que ele queria? Por que João tinha que escrever? Porque o livro de Apocalipse significa a retirada do véu. Quer dizer, João, chegou a hora de revelar à igreja aquilo que o meu Pai tem guardado como segredo. E por que João tinha que escrever? Porque essas cartas tinham que ir para as 7 igrejas da Ásia, para que eles compreendessem, mas em que contexto é que essas igrejas se encontravam. Quando nós vamos entender o contexto do livro, do primeiro livro, ou primeiro capítulo do livro inteiro do Apocalipse, quando o Senhor vem revelar, é num período em que a igreja vivia um momento de perseguição pelo Império Romano. Existia um momento de grande pressão, de grande perseguição, porque existia um imperador chamado Domiciano. Domiciano queria que ele teria que ser adorado como Deus. Que todos os judeus tinham que adorar a Domiciano e não exatamente adorar a Deus. Este imperador exigia lealdade absoluta, exigia culto obrigatório à figura dele. Quer dizer que nenhum judeu, nenhum outro elemento poderiam adorar a Cristo ou adorar até a outros deuses, não. Tinham que todo cidadão que estavam debaixo do domínio romano, do Império Romano e sob a liderança do imperador Domiciano, todos tinham que adorar a ele como Deus. Então João e tantos outros cristãos que estavam na Ásia Menor, estes renunciaram que não adorariam Domiciano porque eles reconheciam que Jesus Cristo é o único que devia ser adorado.
por João ter mostrado fidelidade a Cristo, ter aceito inclusive a morte, João ter colocado a sua vida em risco por pregar o Evangelho, e porque se eles não poderiam adorar a outro Deus, também estavam proibidos de anunciar, de apregoar um outro Deus. Mas João não deixou de adorar, nem muito menos de poder apregoar a Cristo, porque eles reconheciam que só Jesus era o Senhor. E por eles insistirem em seguir a Cristo, então foi aí que começaram as grandes perseguições, que essas perseguições geraram prisões e geraram até morte em alguns apóstolos e alguns cristãos. Esta comunidade que estava lá na Ásia Menor, que era uma comunidade, por causa de uns terem que adorar a Domiciano e outros terem que adorar a Deus, aqueles que temiam que, se fossem apanhados a adorar a Deus, morreriam e não queriam morrer, esses começaram a influenciar os outros cristãos a deixarem de adorar a Cristo para adorarem Domiciano, o imperador. Estes grupos diferentes, entre os que defendiam que tinham que adorar a Cristo e aqueles que defendiam que não, temos que adorar Domiciano para nós vivermos, começou a criar conflitos internos dentro da igreja. Lá na Ásia Menor, nas 7 igrejas, muitos cristãos começaram a perder a esperança. Muitos começaram a desistir de seguir a Cristo. Então a igreja entrou em um momento de ruptura. A igreja, nesse momento, os pastores, os membros, clamavam por socorro. Ninguém sabia de onde viria o socorro para eles. Não havia esperança neles. Porque João, o apóstolo, que era um ícone, que era um marco, um elemento de referência, já estava no asilo, já estava preso. E então o Senhor aparece a João e manda João escrever essas cartas. Estas cartas são enviadas para a comunidade da Ásia, que estavam a ser perseguidos, que estavam já em divisão. Ele envia estas cartas para fortalecer os cristãos que estavam a ser perseguidos, para lhes dar garantia de que Jesus Cristo está no controle de toda a situação. Estas cartas eram para dar esperança a eles, porque já havia conflito no meio deles. Por isso é que você vê que todas as cartas que Jesus manda às 7 igrejas, ele começa por se identificar. Eu sou aquele que era, aquele que é e aquele que será. Eu sou o Alfa e o Ômega, eu sou o leão. Ele se identifica para quê? Para a esperança da igreja. Então, João tinha esta missão, exatamente de poder escrever, porque até João, que estava no asilo, estava ali, ele confiava, ele acreditava, porque andou com Cristo, foi formado, mas João também precisava de um alento, de um consolo. Então o Senhor lhe aparece, como Jesus lhe aparece, não como aquele Jesus que andava com os apóstolos, não como aquele Jesus, o homem nascido lá em Belém, da Judeia, não. Ele aparece como um Deus cheia de completa glória. Ela aparece a João, manifestando, mostrando a João poder, mostrando a João autoridade. Porque ele chega a revelar a João de que este que fala contigo é aquele que tem poder sobre a morte e sobre o abismo. Ele está a revelar a João para ele escrever estas cartas para mandar os irmãos que estão na Ásia, as igrejas, as 7 igrejas onde tinham os pastores, que esses pastores são as estrelas
que a Bíblia fala em Apocalipse capítulo 1 e capítulo 2, que essas estrelas simbolizam ao anjo. Quando as cartas iam, dizia ao anjo da igreja de Esmirna, ao anjo da igreja de Filadélfia. Esses anjos são os pastores. A carta de encorajamento que Jesus mandava, não mandava para os membros, não mandava para qualquer outro elemento, não. Estas cartas eram enviadas para os pastores, para fortalecer os pastores, para dar esperança aos pastores, para poder levar os pastores a compreender que eu, Cristo Jesus, o autor e consumador das vossas almas, eu estou no vosso meio, eu conheço todas as coisas, eu sou aquele que está, porque quando você lê o capítulo 1, vê que ele fala dos 7 candelabros e fala que o Senhor está no meio dos 7 candelabros, que quer dizer, nas 7 igrejas da Ásia, Jesus está a revelar, eu estou no vosso meio, conheço as vossas obras, conheço as vossas lutas, conheço aqueles que ainda guardaram a santidade, conheço aqueles que já enfraqueceram, conheço aqueles que já desistiram, conheço aqueles que já deixaram com que as falsas doutrinas, a apostasia entrasse. Jesus estava a mostrar a João, diga aos pastores que eu estou no meio deles, eu tenho o controle da igreja e eu conheço todas as coisas. O que é que ele traz na mensagem aos pastores? Ele revela a condição, apresenta primeiro a condição benéfica, os benefícios, o bom estado da igreja. Ele faz menção, vocês que resistiram a Jezabel, vocês que resistiram aos falsos apóstolos e tudo, ele faz menção, mas depois traz a crítica. E vocês que abandonaram o primeiro amor, vocês que permitiram a doutrina dos falsos apóstolos. E depois traz a correção, o conselho. Arrependei-vos. Se não o fizer, vos será tirado a coroa da glória, da vida. A coroa eterna. O galardão que eu reservei para vocês. Mas no final também trazia o juízo. Para explicar que aqueles que não se arrependerem, que não mudarem o seu formato de andar com Deus, qual seria o destino deles? Quer dizer que apresentava as qualidades da igreja, criticava as más qualidades, trazia o aconselhamento para a reestruturação da igreja, mas depois trazia o juízo. Se nós olharmos para as 7 igrejas da Ásia Menor, e Cristo escrevendo para a igreja, nós podemos entender que hoje a igreja que está sobre o mundo inteiro, Jesus escreveu a mesma carta revelando os segredos do Pai. Hoje nós temos a Bíblia Sagrada, que são as cartas do Senhor, revelando os mistérios. E vê que quando você lê a epístola de Paulo, as epístolas aos Efésios, as epístolas de Tiago, de Pedro, todas elas são baseadas nas revelações que Jesus traz do Pai para os apóstolos, para a igreja, para o mundo. O plano de redenção. Que lá em João capítulo 3, versículo 16, ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê. Irão crer em quê? Na mensagem que ele traz, na revelação do Pai. Por isso é que ele diz que ninguém, naquele dia, ninguém entrará no reino do meu Pai, senão aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Por isso é que quando você lê Mateus capítulo 7, do versículo 21 de Mateus 7, olha o que ele diz em Mateus capítulo 7, no versículo 21. Mateus capítulo 7, 21 até 23. Diz assim, Mateus capítulo 7, versículo 21 até o versículo 23. Diz a palavra do Senhor. Mateus 7, 21. Amém. Diz a palavra do Senhor.
Nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Versículo 22. Naquele dia, muitos me dirão, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos os demônios? Em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente, nunca vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Entende esse texto de Jesus, de Mateus capítulo 7, 21 a 23. Jesus não está a falar com membros. Jesus não está a falar com o obreiro, com aquele servo, aquele irmão que senta na última cadeira, ou o moderador, ou o diácono. Não, Jesus está a falar com os pastores, os anjos da igreja. Por que Jesus chama a atenção os anjos da igreja? Por que Jesus escreveu as cartas para os 7 anjos da igreja da Ásia Menor? Porque há responsabilidade sobre os pastores. A salvação destas igrejas dependiam da ação, da implementação, da fidelidade, da integridade, do zelo, do temor dos pastores. Por isso é que quando Jesus vem em Mateus 7, ele diz que nem todos, Será que nem todos, porque o Senhor resumiu-se apenas em mandar as cartas às 7 igrejas? Não, as 7 igrejas naquele período, no contexto daquele período, eram as que estavam a ser perseguidas. Mas no nosso contexto, essas 7 igrejas simbolizam a igreja sobre a face da terra. Mas o homem de Deus disse que não havia várias igrejas naquele período. Haviam. E por que só as 7 igrejas? Porque eram as que viviam esta pressão. A Bíblia não faz menção a outras. A Bíblia faz menção a esses que defendiam o Evangelho de Cristo. O Senhor nunca vai fazer menção da igreja da apostasia, a igreja da bruxaria, a igreja do feiticismo, não. O Senhor sempre atenta a sua palavra para a igreja de Cristo, para aqueles que creem em Cristo. Ele endereça para os perdidos, para os pecadores, para os pastores, porque são eles que têm a responsabilidade de poder transmitir fidelidade, transmitir temor, transmitir zelo, transmitir salvação. É eles que têm a bússola orientadora da multidão para poderem chegar ao reino dos céus. Por isso é que ele está a dizer que nem todos que me dizem Senhor, quer dizer que o Senhor criou dentro da igreja, o Senhor separou 2 grupos. Ele está a dizer, nem todos, quer dizer, se todos foram chamados, mas nem todos. Será o que diferencia esses 2 grupos? É porque uns ouviram a revelação ou porque outros não ouviram? Não, todos ouviram. Porque se nós olharmos para Mateus 25, vamos entender as 10 virgens. Todas elas tiveram a oportunidade de tirar o mesmo azeite, na quantidade que cada uma achava ser suficiente. Elas caminharam no mesmo caminho, cansaram-se no mesmo percurso, dormiram no mesmo lugar. Onde é que se revelou as virgens tolas? Quando a trombeta tocou. Quando a voz do arcanjo, a voz do anjo clamou, a voz do Apocalipse, a voz dos poderosos profetas, a voz da glória, clamou, dizendo, ei, levantai, o noivo está vindo. Essa voz que anda sobre o mundo, anunciando a igreja, eu vi o noivo a vir, prepara a igreja, Jesus está vindo. Essa é a voz que a essa dispensação, ao ser apregoado, uns irão reconhecer e aceitar, mas outros irão rejeitar. Então o Senhor está dizendo, nem todos
todos eles ouviram a mensagem, mas nem todos eles vão crer na mensagem. Nem todos eles. Quantos ouviram em Angola, quantos ouvem a partir do mundo e rejeitam a voz do Senhor? Porque acham que a mensagem é dura. Porque acham que a santidade não precisa. Jesus já morreu na cruz, nós não precisamos nos santificar. A obra da cruz já nos prepara para o reino dos céus. Podemos roubar, podemos beber, podemos fazer tudo, vamos entrar no céu. Não! Por isso é que Jesus vem em Mateus 7 repreender os pastores para dizer: nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino do meu Pai. Nem todos aqueles que pregam, nem todos que usam o altar, nem todos que dizem que são meus servos entrarão. Por isso é que nas 7 igrejas da Ásia ele revela o estado de cada uma das igrejas. E só uma igreja foi achada sem mácula, que conservou as vestes. Imagine. Mas todos eles receberam as cartas, a repreensão, a correção, a advertência sobre a condição em que eles viviam. Mas não mudaram seus estados. Mas hoje, na nossa era, no tempo da graça, esta mensagem é apregoada exatamente para dar oportunidade que todos se arrependam. Porque quando viemos a essa rádio, viemos para dizer: irmão, Deus julga o pecado, Deus repreende o pecado, mas se você se arrepender, você poderá ser salvo. Quantos ouvem? Quantos atentam para esta voz? Quando você anuncia que os poderosos profetas estão sobre a terra, aqueles que vieram preparar a noiva de Cristo, muitos querem até comparar com os seus profetas, que não conseguem apresentar a matéria, as evidências do seu ministério profético, mas nós apresentamos evidência. Está aí a guerra da Ucrânia com a Rússia, é uma profecia cumprida. A guerra de Israel é uma profecia cumprida. A ébola é uma profecia, e há agora a nova profecia que haverá uma doença, uma epidemia de desenteria que irá atacar o mundo todo. As pessoas irão fazer necessidade nas ruas, será uma crise. Haverá uma epidemia de câncer que vai afetar várias nações. Tudo isso são sinais que o mesmo Deus que falou com João, que disse: João, escreve e envia as cartas, é o mesmo Deus que tem dito a Elias, profeta: escreve, vai e lhes anuncia, lê as escrituras e lhes anuncia a revelação. Diz a eles que vai haver terremoto por causa da promiscuidade, por causa da imoralidade, mas eles não ouvem. Por quê? Eles não ouvem porque não creem. E porque muitos deles não acreditam que Deus, nessa dispensação, enviou alguém para preparar a vinda de Cristo. Mas está escrito, pastor. Mesmo quando Jesus veio, eles negaram a Cristo. Os judeus rejeitaram. João capítulo 1, versículo 12, se não passa a memória, diz que ele veio para os que eram seus, os seus o rejeitaram. Mas todo aquele que creu nele, lhe foi dado o poder de ser chamado filho de Deus. Quem foram chamados filhos de Deus? Aqueles que creem. Por que aqueles que creem? Porque João 3,16 diz: os que creem serão salvos. Quer dizer que quem não acreditar na voz que está sobre a terra, não tem como ser salvo. Não tem como. Por isso é que se tem dito: quem não obedecer esses profetas não tem como entrar. Por quê? Porque é a voz que está a levar as cartas nesse momento do Senhor para as nações, para o conserto das nações. Por isso é que quando ele chega numa nação, o Senhor lhe revela o estado daquela nação. Não, há muita imoralidade, há aqui homossexualismo, e o Senhor disse: vai mandar terremoto se vocês não se arrependerem. O que ele faz? E muita gente diz: oh, eu vejo, o Senhor ama essa nação. Mas no dia seguinte já aparece dizendo: o Senhor vai punir essa nação. E depois vem e diz: não, o Senhor vos chama ao arrependimento. No terceiro traz o juízo. Se vocês não se arrependerem, o terremoto vai acontecer.
Quer dizer que o resumo da história da igreja está no livro de Apocalipse. O segredo aonde o Senhor veio trazer para todos nós é o livro. Por isso o livro do Apocalipse é o véu que foi tirado, foi rasgado o véu. Você e eu agora podemos entrar, falar com Deus, nos arrepender, e o Pai ouvir a nossa voz, e nós recebemos a misericórdia. Por isso é que nessa dispensação a salvação é individual, como também a condenação é individual. Porque se você não crê no Senhor, você vai ser condenado individualmente. Por quê? Porque a mensagem foi exposta para todos. E ao olhar para a realidade da igreja da Angola, será que compreendeu que o mensageiro da hora da meia-noite está clamando, dizendo que o Messias está aqui? Alguns compreenderam. Por isso é que você está aqui. Mas outros não. Mas outros não acreditam até hoje. Podemos ajudar? Já estamos a ajudar a falar nessa rádio. Estamos há anos a transmitir nesta rádio de que prepara, Deus julga o pecado. Mas essa é a dispensação da graça. Na dispensação da graça, Deus deu oportunidade ao homem de se arrepender. Olha a condição da igreja em Angola, a condição dos pastores, o perigo. Porque são eles que vão dizer: Senhor, nós não pregamos em Teu nome, não fizemos milagre em Teu nome. O Senhor está a dizer: eu nunca vos conheci. Se o pastor da igreja Deus nunca conheceu, imagina os membros que estão naquela igreja. Mas o pastor prega, não é um passo positivo. Pregar. O pastor pode pregar o que é que ele está a pregar. Nesses países que o profeta do Senhor vai repreender e o Senhor julga com terremoto, não existem pastores lá? Não pregam? Ok. E por que o Senhor julga? Precisamos, se você não receber a carta que veio da revelação do Senhor para a igreja, de forma nenhuma a igreja terá um guia para poder obedecer e seguir e alcançar a eternidade. Eu acredito, servo do Senhor, nessas sessões que teremos aqui de sábados falando sobre o livro do Apocalipse, será necessário falarmos exatamente daquele que recebeu as cartas para transmitir para as igrejas. Nós vamos trazer isso. Aliás, já estamos a falar. Já estamos a abrir aqui a revelação. Porque o livro de Apocalipse é exatamente a revelação. Então nós estamos a tirar o véu. Hoje já não é o véu de pano. Estamos a tirar o véu na consciência dos cristãos, que estão a levar, e dos pastores, que estão a levar uma vida de desordem, que estão a pregar um evangelho que não traz salvação, que não repreendem o pecado, que acham que o Senhor não vê as obras que eles praticam. Quando o Senhor em Apocalipse está a dizer: eu conheço as vossas obras. Porque quando se fala hoje de profetas, a olharmos a realidade que vivemos, os príncipes do nosso país, há aquela questão, há muitos profetas por aí. Esses que vêm aqui falar de que? Da água? Sim. Que saiu de Nambangu com a água de não sei de que vai curar a doença, vai tirar cheiro. Esses são bruxos. Muitas das vezes são esses que acabam manchando a imagem do verdadeiro profeta que vem no mundo. Mas a missão do diabo é o quê? Qual é a missão que Jesus revelou sobre a igreja? Ele veio o quê? Para amar os cristãos? Não. Veio para falar bem de Cristo? Não, ele veio para roubar, matar e destruir. Ele veio para destruir a igreja. Quando o Senhor fala com Pedro, disse Pedro: Satanás, o inferno, não irá prevalecer contra a igreja. Mas hoje você está vendo que o inimigo está a prevalecer com a igreja? A igreja virou hoje um lugar de moda, de prostituição, até danças sensuais dentro da igreja. Eu estava vendo, alguém mandou um vídeo de um culto de papais, que tinha lá uns papás a dançar aquilo, quer dizer, até no mundo eu não entraria naquela festa, mas é na igreja. Não, Davi dançou. O que é dançar para Deus? O que é adorar e dançar para Deus? Não é dombolô? Não é essas danças que há aí das mamás agora que inventaram dos corais de começar a bater os pés no chão. Não, não é isso. Adoração é expressão de sentimento de gratidão.
eu agradeço a Deus por tudo que Ele faz. Eu expresso isso com o meu coração. Amém. Amém. Deus seja louvado, nós agradecemos, Sua Reverendíssima Arcebispo Senhor Permanente Trindade, líder do Ministério da Reunião e Santidade, estar aqui hoje falando sobre o livro de Apocalipse e dizer que hoje é apenas introdução. Há muito por se explicar com relação ao livro de Apocalipse. Nós queremos pedir hoje, é a primeira sessão. Próximo sábado estaremos aqui, se Cristo Jesus não vier buscar a sua igreja, nós apelamos, convidamos a todos a participarem, porque será algo maravilhoso, porque eu já começo aqui a sentir, conforme o Senhor está a falar, com relação ao livro de Apocalipse. Então, já são 18h46, não sei se vai nos dar tempo para recebermos, abrimos a linha para os nossos ouvintes, mas podem sim ligar, enquanto temos esse pouco tempo, liguem para o número 943 30 30 06, ou então mandarem mensagem pelo número 923 64 02 60 para apresentar a tua questão, ou então manifestar aquilo que entendeu com relação ao livro de Apocalipse. A paz do Senhor, pastor. Eu sou o pastor Miguel Augusto e a família estão conectados ouvindo atentamente a mensagem do Senhor. Muito obrigado, meu amado precioso pastor Miguel Augusto, por acompanhar, estar do lado com a família, seguindo esta tremenda mensagem. Louvado seja o Senhor. A paz do Senhor. Daqui o pastor Adilson Vitor, com quem temos prazer de falar. Ok, irmão Samuel, o que é que entendeu? O que é que tem a dizer com relação ao que ouviu hoje sobre a mensagem do livro de Apocalipse? A mensagem é boa, gostei muito da mensagem, gostei muito do pastor que entregou aí, o senhor Bispo, gostei muito da mensagem. Mas eu tenho uma dúvida, eu só tenho uma coisa para dizer no irmão que entregou aí. É assim, eu vi umas mulheres dentro da igreja a pregar a mensagem de Cristo. Mas eu vi no livro do 2 Coríntios, capítulo 14, versículo 34, e 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 11, até 11. Mas nem isso com as mulheres pregarem. Para todos saberem, que o irmão que o pastor Cida pregou, que será isso, a mulher pode pregar ou não. Muito obrigado. Num outro programa nós vamos fazer graça a trazer essa explicação, mas hoje nós estamos a falar exatamente do livro de Apocalipse. É importante nós nos focarmos no tema de hoje. Muito obrigado, nosso amado. Mas agradecemos o amado que nós agradecemos para nós. Nós vamos apontar isso e vamos trazer um ensinamento sobre isso. Muito obrigado, nós agradecemos. Mandem mensagem, até mesmo podem ligar. Já estamos a caminhar pela reta final. Por favor, vamos aproveitar esses minutos. Podem mandar mensagem, mandou mensagem no nosso amado dizendo que tremenda e profunda mensagem vinda do Senhor Deus das duas testemunhas de Apocalipse 11. Mas deixa Moisés explicar que ela José a partir da tenda dos números. Muito obrigado, nosso amado evangelista Moisés. Estou do outro lado, seguindo este programa. Escreveu para nós o precioso pastor Paulo dizendo: saudações da paz, saudações e paz de Cristo Jesus. Que Deus nas duas testemunhas de Apocalipse abençoe seu servo, sua reverendíssima Arcebispo Senhor Permanente Trindade, e que o sangue de Jesus possa fluir para levar a nossa consciência e remover o véu das nossas mentes. Precioso pastor Paulo conectado a partir de sua casa. Muito obrigado, nosso amado precioso pastor Paulo, por escrever para nós. Do outro lado mandou a mensagem do nosso amado casal, o casal brasileiro. Shalom Adonai. O casal brasileiro está conectado. Hoje está sendo muito sério aqui. Muito obrigado, nosso amado. Há um ouvinte na linha, permita-me atender. A paz do Senhor, daqui o pastor Adilson Vitor, porque temos prazer de falar. A paz do Senhor, fala para o irmão Orlando Silva, fala daqui da Praça de Madeira. Vai ser seu irmão Orlando Silva, a partir da Praça de Madeira. Por favor, o que é que tem a dizer com relação ao que ouviu hoje sobre a mensagem do livro de Apocalipse? Bom, primeiro que eu me despertei pela mensagem do senhor Bispo, que está ali nessa casa da nave, pela pregação, e os falsos profetas também, e as falsas igrejas. Porque a Bíblia revelou que haverá tempo as pessoas vão vir transmitir a mensagem de Deus, essas pessoas não são verdadeiras. Vão procurar a forma de mentir o povo de Deus, é desviar a mente do povo de Deus. É aquilo que nós estamos esperando, porque na ponto de vista falta do amor. Pronto.
Louvado seja o Senhor. Nós agradecemos, nosso amado irmão, que está do outro lado vindo desse programa. Sabemos que é um ouvinte assíduo, nós agradecemos e que Deus abençoe. Muito obrigado. Escreveu para nós o precioso irmão Miguel Antônio Alberto. Miguel, paz e graça sempre do Senhor Jesus Cristo. O Senhor está a operar. Muito obrigado, nossa amada, a partir do Facebook está conectado, seguindo este programa. Shakira escreveu dizendo, já estou conectado. Muito obrigado, irmã Shakira. Nosso amado, precioso casal brasileiro está do outro lado, seguindo o programa. Irmã Clélia Santos, conectada pela graça do Senhor. Precioso arcebispo adjunto Antônio Monteiro, Viana Betal. As 7 igrejas da Ásia, avançaram e avançaram. Muito obrigado, precioso arcebispo. A parte do Senhor, servos de Deus, estão resumindo e concluindo, quer dizer que esta mensagem chama-nos a atenção sobre o estado da igreja. Será que há uma rejeição total das instruções de Cristo por parte da igreja? Nós? O que devemos fazer para que ninguém adote o comportamento da rejeição das instruções de Cristo Jesus? Bom, é a obediência. A obediência às cartas que o Senhor enviou para a igreja. Nós temos que pôr aquilo que o Senhor disse, que somente os que fazem a vontade do Pai é que herdarão o reino dos céus. Qual é a vontade do Pai? Obediência à palavra de Deus. Louvado seja o Senhor, escreveu para nós o precioso evangelista Flávio, dizendo que está conectado, seguindo este programa de rádio. Muito obrigado, evangelista Flávio. Maindira também está conectado pela graça do Senhor. E a preciosa Maria Marcos Fernandes, família Donqueu, conectado, seguindo atentamente o programa. Muito obrigado, nossa amada irmã Donqueu. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Pastor Isandro, do outro lado também seguindo esta palavra, nós agradecemos. O está do outro lado, o irmão Wilson Mascote, nós agradecemos, precioso evangelista Conde Josué, pastor Ismael, Paulo também do outro lado, seguindo este programa. Nós agradecemos a todos, amados, a um ouvinte, nós já estamos a caminhar pela reta final, por favor. A paz do Senhor, daqui o pastor Adilson Vitor, por favor, quem temos prazer de falar? Muito rápido, por favor, o que tem a dizer com relação às 7 igrejas. Muito rápido, por favor, estamos a caminhar pela reta final. Era para terminar o programa por despertarem as mentes das pessoas, porque está muito complicado com essas igrejas que estão por si, essas pessoas que não vão se amaram. Então, os profetas estavam dando a mensagem verdadeira, por cada sentido, que vai ter para eles. Muito obrigado, nosso amado irmão, nós agradecemos por as medidas que vamos passar, vamos transmitir para que erradicamos esses falsos profetas na igreja. A mensagem é essa, para erradicar os falsos profetas, para que eles se convertam a Cristo. Louvado seja o Senhor, sempre que estamos a caminhar pela reta final, queremos ouvir as exposições, alguns conselhos de programação, os nossos amados amanhã é domingo, queremos ouvir, por favor, filho do Senhor. Bom, meus queridos, dizer que amanhã é um culto especial, mas antes de tudo gostaria de direcionar todos a Cristo, aceitarem a Cristo em poucos minutos, podemos orar. Você que está do outro lado, levanta a sua mão, diga comigo, Senhor Jesus, nessa tarde eu entrego a minha vida totalmente a Ti, dirija os meus passos e escreva o meu nome no livro da vida para o grande dia da vinda do Messias. Nessa tarde eu declaro que eu nasci de novo no poderoso nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos os ouvintes, todos aqueles que nos acompanham. Amanhã nós estamos nas nossas congregações, em todas as congregações a nível de Luanda e nas províncias. E acreditamos que na próxima semana nós traremos os endereços das nossas congregações para facilitar os nossos ouvintes a poderem aderir a esses lugares para os cultos semanais e até mesmo de domingo. Louvado seja o Senhor, nós agradecemos por estar aqui hoje, sua reverendíssima arcebispo Senhor Pedro Notilidade, líder do Ministério da Governança e Santidade, e dizer aos amados que no próximo sábado estaremos aqui para dar continuidade destes assuntos extremamente sérios. Por favor, nós vamos com a promessa de voltarmos no próximo sábado e poderão entrar em contato conosco pelo número 923 6402 60, 923 6402 60. Por favor, entre em contato conosco para ter mais informações sobre as nossas congregações e sobre o Ministério da Governança e Santidade em Angola. E também pode ligar pelo número da AFC 954 32 78 29 954 32 78 29. Que Deus
Abençoe conforme se declara ao seu Senhor. Shalom, shalom, shalom. Dizer àqueles ouvintes que estão ali por trás do Asa Branca, Angola e Cuba, eu amanhã estarei a pregar ali por trás de Angola e Cuba, uma igreja convidada, que convidaram, que aqueles puderem estar conosco amanhã, sejam bem-vindos. Podem ligar para darmos as indicações. Sua Reverendíssima Arcebispo Senhor Permanente Trindade amanhã vai estar numa congregação aqui na Angola e Cuba. Pela coisa mais nas imediações do Asa Branca, Angola e Cuba, podem ligar pelo número 923740260 para poderem acompanhar o culto que será presidido pela Sua Reverendíssima Arcebispo Senhor Permanente Trindade. Muito obrigado. Shalom, shalom. Programa termina.